Olá, turma do Portal Contábeis, como é que vocês estão? Espero que muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Natália Lisboa, sou advogada tributarista. E a temática do dia, ela é importantíssima para todos os empresários, empreendedores, galera aí que está importando, exportando dentro do Brasil e também para quem milita aí nessa perspectiva em âmbito internacional. Então vem comigo, para você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, para você que está nas outras redes sociais também, é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui no Portal Contábeis. Pessoal, classificar fiscalmente mercadorias, a gente sabe que é um trabalho bem complexo, porque a gente está falando de uma ciência, tá? É tão interessante quando a gente fala sobre isso e em muitos momentos vai muito além de uma simples consulta a uma tabela. Qual é o NCM, por exemplo, desse parafuso? Qual é o NCM dessa borracha? Então, a gente tem algumas complexidades por trás e que, para um contador e também uma contadora e uma advogada, é importantíssimo também essa conversa e o pessoal também de fiscal. Então, assim, todo mundo é importantíssimo nessa demanda. Por quê? Caso haja aí alguma demanda judicial, caso haja demanda também de processos, autuações, a gente precisa conversar, esses setores precisam aí ficar extremamente de acordo com o que é necessário e também quando a gente fala em defesas do contribuinte, combinado? Então assim, atualmente a gente sabe que a gente tem incidência de produtos industrializados e também temos a tabela, né? A gente tem a tabela do IPI, então a TIP, que a gente sabe que ali a gente detalha muito bem os NCMs e hoje, não sei se vocês sabem, mas já estamos aí com 10.393 códigos diferentes. Então assim, eu tenho 10 mil itens aqui na minha empresa, eu tenho 15 mil itens, então vai depender muito bem se dentro desses itens, com subitens, com subposições, com seções, a gente vai desmistificar todo esse detalhamento, tá? Então, com isso, além desses 10.300 códigos diferentes, a empresa deve classificar cada um dos itens do seu cadastro de produtos em um desses códigos, perfeito? E para tudo isso, pessoal, a gente precisa entender muito 4 grandes fatores de ocasião, né, que a gente precisa entender o business do negócio, a gente precisa entender as empresas ali por trás, conversar muito bem com a contabilidade e entenda a contabilidade também com o seu todo, não só na parte operacional, tá? Que a gente precisa ali de muitas orientações e tudo mais. Depois a gente tem uma questão de integração de dados, posteriormente uma questão de diagnóstico, tá? Para facilitar também a perspectiva de criação e de análise. Isso tem uma importância muito grande por trás. E por trás disso tudo, entenda, você sabia que a gente é uma ciência e essa ciência ela é muito estudada e trabalhada com o fator merceologia. Mercadológico também. Então a gente sabe que ele é um estudo a partir de um conjunto, então, de técnicas que são empregadas dentro dos processos de classificação e também especificação de mercadorias. Então a gente sabe que, por exemplo, tem um professor importantíssimo, que ele é o Fábio Rodrigues, e ele fala muito bem que, por exemplo, o parafuso, ele revela toda uma complexidade por trás dessa ciência. Porque todo mundo pensa assim, mas o parafuso é um parafuso. E às vezes não fazem ideia, e para quem faz, só para a gente confirmar, mas a gente tem vários modelos, espessuras, enfim, toda uma ciência também por trás, que demanda também uma complexidade. E todas essas regras são sim aplicáveis e principalmente a gente tem que evitar ali ao máximo, ter um compliance muito bacana dentro dessa perspectiva também no sentido de estoque, para evitar essas possibilidades de se cometer erros muito grandes, tá? Muito graves. Porque podemos chegar aí a 225% do valor de uma multa, do valor de uma autuação, tá bom? E depois disso, então pergunta que ela é importantíssima, né? Quando foi a última vez que você analisou o estoque, que você analisou aí fiscalmente uma mercadoria? Porque de mercadoria para mercadoria, aqui a loja vizinha, ela trabalha com esse código, com esse NCM. Eu tô aqui dentro, emitindo as minhas notas de acordo com os fornecedores. Então, sim, é interessantíssimo ter esse conhecimento
por trás aí das mercadorias, para a gente entender. É tão interessante isso, pessoal, porque a gente imagina, né, para quem não tem, não lida ali muito nessa prática de fiscal, o que acontece? Quando a gente pensa em estoque, não, meu estoque é só comprar aqui 100 caixas disso, não sei quantos quilos daquele outro produto, mas na verdade é muito mais do que isso, tá? E lembrem sempre, essas mercadorias de entrada, não necessariamente a gente teria ali uma saída delas. Agora, como que vai haver, né, vai acontecer essas saídas, aí a gente precisa ter um cuidado ainda maior, tá? Com essas análises, então, de notas fiscais, com as análises dos fornecedores, se está batendo o meu código, se está de acordo ali com essa produção, se o insumo que eu estou adquirindo, que eu estou comprando aqui, que eu estou importando, tá? De fora, se ele tem essa adequação no Brasil, por mais que a gente saiba hoje que a gente tem essa importância, né, dessa classificação de mercadoria de acordo com o NCM, a gente sabe também que essa atualização do NCM é também essencial na definição de vários tributos, se vai ocorrer tributação, se não vai ocorrer tributação, se vai ocorrer não incidência, se tem a não incidência, alíquota zero, nossa, são isenção, imunidade, é muita coisa por trás de, eu tenho uma borracha, essa borracha tem o NCM 002010 e está de acordo. Sem falar que a gente precisa entender quais são os tipos, o formato também dessa borracha e tudo isso por trás, tá? Então, assim, a ideia do conteúdo é justamente para vocês começarem a pensar e começarem a se planejar para realizar essa adequação. E quando a gente fala, pessoal, outra temática importante também é quando a gente começa a entender essa classificação de mercadorias. Então, tem uma perspectiva gerencial, tem uma perspectiva fiscal. Então, visualmente, a gente realiza esses dois organogramas aqui para vocês terem uma ideia, porque já fica um pouco mais fácil até para a gente entender. Quando eu falo uma perspectiva fiscal, eu estou ali falando do meu CFOP, do meu CST, do meu SEST, se está ok ou não, se está de acordo, se eu estou com algum benefício, se eu tenho alguma possibilidade de crédito. Por mais que eu esteja aqui enquadrado no regime tributário da empresa, ora o Simples Nacional, ora lucro presumido, ora lucro real. Depois eu vou para uma perspectiva gerencial. Essa gerencial, se essa adequação do NCM está correta, qual é o tipo de item, qual é o gênero, é um gênero alimentício, é um gênero mais de produto, qual é a perspectiva, né, qual é aquele conceito. É tanto que em muitos momentos, por exemplo, setor de cosmético, a gente precisa acionar ali uma pessoa com competência na parte da química, tá? Hora da parte da física, hora da parte da biologia também. Então, assim, advogados, contadores, salvo em raros casos, né, que a gente consegue encontrar um profissional com essa expertise, com essa formação, enfim, é interessante que a gente também tenha esse conhecimento, essas condições também de melhorar cada vez mais a nossa mercadoria, o nosso estoque. Então, que a gente entenda que a partir de hoje que o estoque ele não é só em termos de números, quantidades e principalmente de percas, né, de perdas para evitar perdas e desperdícios, furtos e roubos, enfim, é muita coisa por trás. Depois disso, a gente tem ali quais são os principais fatores para a gente entender a conceituação de uma classificação de mercadorias, tá? Na demanda fiscal. Então, qual é o nome desse produto, dessa mercadoria? Qual é o nome no mercado? E qual é o nome científico? Então, se eu pego lá um molho cheddar polenguim. Então, esse molho cheddar polenguim, qual é o nome dele por trás disso? Porque eu vou classificando ali muito mais em termos também de marca e tudo mais por trás. Então, é interessantíssimo. Às vezes, a entrada, o seu fornecedor, ele acaba utilizando um NCM que pode, né, não estar condizente com o NCM apropriado para esse tipo de mercadoria. Depois, sabendo o nome de mercado, o nome comum de mercado, depois o nome científico, a gente vai para o que serve, né? E do que é feito. Essa mercadoria, ela tem um gênero ali, por exemplo, de ser já adquirida dentro do Brasil,
fora do Brasil, ela é produzida por si só, né? Quais insumos que foram utilizados por trás e, por fim, dentro desse conceito, em que pode ser utilizado. Tem o gênero alimentício, tem aquele gênero que a gente, né, só dá entrada como uma utilização de insumos, até mesmo em uma mercadoria que a gente pensa assim, poxa, a água ela tem uma parte científica por trás, a gente tem uma quantidade química ali por trás também, sais, enfim, tantas outras quantidades. Então a gente precisa entender este conjunto para classificar de uma forma correta. E não é fácil, pessoal, não é fácil mesmo. Só que caso aí dentro da empresa que você trabalha e tudo mais, que você oferta também esse tipo de consultoria, de diagnóstico, entenda que a gente tem essa permissão de questionar, de realizar uma consulta para a Receita Federal. Só que entenda que essa consulta, ela não deverá ser como essa consulta, por mais que tenha um nome ali como se fosse uma consultoria, muito cuidado. A gente não pode chegar na Receita e falar assim, olá, Receita Federal, aqui é a Natália, sou advogado, representando, estou com a procuração da empresa Alfa, e essa empresa Alfa compra ali borrachas, né? E eu gostaria de saber qual é a NCM dessa borracha. Então, esse tipo de pergunta já não seria ali aceito, você já não conseguiria ter uma resposta da Receita Federal. Não é uma resposta ali de imediato, a gente precisa de um tempo. Então, se você tem uma demanda e uma urgência muito grande, a gente precisa se utilizar ali de outros fatores interessantes, mais importantes, outras pessoas com mais expertise na área, e por aí vai. Por fim, pessoal, a gente tem ali uma estrutura base, tá? Uma estrutura básica quando a gente fala de NCM. Para a gente entender a estrutura do NCM, pessoal, ela é baseada, então, nesse sistema harmonizado, o famoso SH, juntamente com o NASH, né, que são essas normas que vão fundamentar, que vão realizar essa parametrização de itens, parametrização de mercadorias, e que vai obedecer determinado parâmetro. Esse parâmetro ele vai seguir 6 dígitos do SH, ou seja, do sistema harmonizado, nesse sistema de harmonização, juntamente nessa perspectiva de mundo, e 2 dígitos também do Mercosul, quando a gente está trabalhando essa perspectiva, que vem lá desde a história de 1995, que o Brasil ele vem fazendo já parte desse conjunto. Então, olha só uma estrutura ali básica, para vocês terem isso. Uma ideia, então a gente vem de um exemplo, o NCM 0104 1011, que são animais reprodutores de raça pura, da espécie ovina, prenhe ou com cria ao pé. Depois esse código ele vai resultar de alguns desdobramentos. Então, olha só que interessantíssimo. A gente já vai para a seção 1, dentro da seção 1 eu tenho o capítulo 1, eu tenho a posição 0104, que é exatamente esses dígitos do sistema harmonizado, dígitos dos SH, depois uma subposição. Tá? Então, aqui eu vou especificando mesmo. Porque depois eu falo assim, mas eu trabalho aqui com animais. Mas quais tipos de animais? Os animais dentro, né, de uma espécie ovina, dentro de uma espécie mais bovina, né? Então, sim, da suína e por aí vai. Isso tem uma diferença muito grande também dentro do setor do agronegócio, tá? E por fim, depois dessa subposição, o item e o subitem. Então, tá vendo que cada vez mais eu consigo deixar ali especificamente. Por quê? Esses 2 últimos códigos, a gente tem esses dígitos, né? Perdão, esses 2 últimos dígitos, dentro de uma nomenclatura aqui do Mercosul. Então, exatamente esse NCM, ele vai validando aquele meu subitem, que dentro do meu NCM maior, eu vou chegar nesse PREM ou com cria ao pé. Então, eu preciso enquadrar. Eu trabalho aqui, compra e venda ali de galinhas. Então, essas galinhas estarão dentro de qual NCM? Tá? Não, mas eu faço assim esse comércio somente de ovos e tudo mais, eu tenho a minha produção. Então, olha só que interessantíssimo, tá? Pra gente entender cada vez mais e vai depender muito do seu campo de atuação. Para tudo isso, que a gente consiga ali chegar e se enquadrar principalmente dentro de como que vai funcionar as suas metas e planejamentos também de validação de um diagnóstico ali extremamente preciso, por mais que a gente use hoje ferramentas, softwares que atualizam a gente, que a gente consiga dar uma dinamicidade muito grande, a gente não pode abrir mão nunca, né, desse diagnóstico ali mais manualmente. São 10 mil itens, vai separando, eu sou sozinho, a gente sabe que em muitos momentos esse setor fiscal mesmo, sejam ali as analistas ou os técnicos, ou também os contadores,
e também advogados, a gente olha só a quantidade de pessoas, né, para que a gente consiga ali consultar e principalmente a gente vai na fonte, a fonte é a legislação. Então, o que a Receita Federal está propondo, o que as instruções normativas também, medidas provisórias, decretos e por aí vai. Então, assim, muita atenção, não é simples, mas é algo que a gente diariamente vai fomentando conhecimento e vai fomentando também ferramentas para a gente conseguir ali dar uma dinamicidade muito maior, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhe com os amigos. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.